Nós ouvimos histórias juntos, histórias que nos inspiraram e que nos encorajam a continuar. Ouvimos sobre o avanço do Evangelho e que ele se espalha pela cidade. Mas hoje, nesse programa, nos perguntamos: o que a igreja prega para a cidade? Fique conosco e acompanhe o programa de hoje. Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E nessa série de mensagens nós estamos falando sobre histórias e também sobre o Evangelho e a cidade. Eu ouvi uma frase certa vez que a maioria dos cristãos conhecem, e muitas outras pessoas também conhecem. Prega o Evangelho, se for preciso, use palavras. Mas eu gostaria de dizer que quando pregamos o Evangelho, nós sempre usamos palavras. Porque as pessoas precisam ouvir a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu também entendo essa frase, porque eles ouvem, mas também veem o poder do Evangelho em nossa vida. Nós chegamos nesse último programa dessa série de histórias que envolvem a cidade e nos perguntamos, então, pregamos o Evangelho, mas como esse Evangelho pode ser visto na nossa vida como igreja? Cada história que ouvimos aqui nos inspira de alguma forma, nos encoraja a continuar trabalhando pela cidade e pelo avanço do Evangelho, acima de tudo, pela glória de Deus. Mas o que nós pregamos? Pregamos também com a nossa vida? E se pregamos com a nossa vida, o que a cidade vê em nós? E que eles podem encontrar a mensagem de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. É nas palavras de Jesus que nós encontramos uma resposta. Próximo da cruz, Jesus tem algo a dizer aos seus discípulos. Um novo mandamento que também é antigo, porque ele se renova sempre em novos atos de amor. É isso que Jesus diz. Eles seriam conhecidos se eles amassem uns aos outros. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Jesus fala sobre o amor entre os seus discípulos como uma marca do discipulado, que eles seriam reconhecidos no mundo como discípulos de Jesus em um momento crucial. Ele está próximo da cruz. Ele está próximo de ser glorificado com a glória que ele tinha com o Pai. Mas antes desta glória, Jesus passa pelo momento mais horrível de todos, que é a cruz. E tudo que Jesus tem a dizer para eles é: amem uns aos outros. Assim o mundo verá que vocês são os meus discípulos. A cruz deve motivá-los também ao amor uns pelos outros, porque Cristo os amou até o fim, como amou a todos nós que cremos no seu nome. Mas ao mesmo tempo nós percebemos o quão fracos esses discípulos eram e o quão frágeis eles poderiam ser para cumprir esse mandamento de Jesus Cristo. Assim somos nós, também fracos e frágeis, para conseguir cumprir esse mandamento entre nós. Um mandamento que é antigo, mas que se renova todos os dias na vida da igreja. O amor uns pelos outros. E somos fracos por causa do nosso pecado, como bem escreveu um teólogo canadense. Quanto mais reconhecemos a profundidade de nosso próprio pecado, tanto mais reconhecemos o amor do Salvador.
Quanto mais valorizamos o amor do Salvador, tanto mais elevado o seu padrão aparece. Quanto mais elevado o seu padrão aparece, tanto mais reconhecemos em nosso egoísmo, nosso inato egocentrismo, a profundidade de nosso próprio pecado. É assim que nós devemos nos medir, pelo padrão do amor de Jesus Cristo por nós. E à medida que vamos nos colocando debaixo desse padrão, nós vemos o quão falho nós somos, mas vemos também a necessidade do quanto precisamos confessar os nossos pecados, para que Jesus Cristo possa alimentar este amor entre nós na vida da igreja. A igreja precisa estar unida pelo amor, unida por uma só missão, unida para anunciar o Evangelho, fazendo isso com palavras, mas fazendo isso também com a sua vida, a vida que foi transformada por uma obra de Deus em seu coração, mudando tudo o que há ao redor, trazendo fé, esperança e trazendo amor uns pelos outros. O que a igreja prega para a cidade? Talvez nesse último programa você pode estar se perguntando isso. Afinal de contas, o que pregamos e como pregamos? Sempre vamos usar palavras, como Filipe usou palavras para anunciar a morte e ressurreição de Jesus. Paulo também anunciou palavras para pregar a morte e ressurreição de Jesus, e todos os outros apóstolos. Eu, como pregador, uso palavras para anunciar o Evangelho de Jesus. Mas a nossa vida acompanha aquilo que pregamos. E quando o mundo olha para nós, quando o mundo olha para a igreja, o que eles enxergam em nós
que está pregando o evangelho para eles, até se não usarmos palavras. Tem um texto no Novo Testamento, em 1 Coríntios, no capítulo 13, um texto que fala do amor. Alguns até dizem que aqui Paulo está definindo o que é amor, porque ele usa no seu texto dizendo: o amor é isto, o amor não é aquilo. Esse texto foi inspiração para poemas, para canções, para que músicos pudessem compor suas músicas. E, é claro, é muito usado também em casamentos. Alguns pregadores gostam muito de usar 1 Coríntios 13 no momento em que o noivo e a noiva estão no altar fazendo seus votos e uma aliança diante de Deus. Olha, mas eu quero fazer algo aqui que talvez você que teve 1 Coríntios 13 pregado no seu casamento, você talvez fique decepcionado agora. Mas esse não é um texto para casamento. Esse não é um texto que fala sobre o relacionamento entre um homem e uma mulher. Porque, veja só, esse é um capítulo de 1 Coríntios 13 que está inserido entre dois capítulos que falam sobre dons espirituais. Dons de línguas, dons de profecia. Paulo, nesses dois capítulos, no capítulo 12 e no capítulo 14, fala sobre esses dons, apontando que a igreja dos Coríntios era uma igreja com muitos dons. E eles se orgulhavam de ser uma igreja com muitos dons. Por que que bem no centro do ensino de Paulo sobre os dons, ele fala sobre o amor? Você já se perguntou? Por isso esse texto é para a igreja de Jesus Cristo. Paulo está pregando sobre o amor para uma igreja. Ele está dizendo para eles assim: vocês precisam ter aquele amor que Jesus disse para os discípulos: amem uns aos outros, e assim vocês serão reconhecidos como discípulos de Jesus Cristo. E nos primeiros 3 versículos, Paulo escreve assim, em 1 Coríntios 13: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Eu te pergunto, o que Paulo está dizendo aqui? Se não tiver amor. Paulo não está preocupado aqui em definir o que é e o que não é amor. Paulo está preocupado em apontar uma só coisa para essa igreja, cheia de dons, mas que tinha muitas facções entre si, muitas divisões. Tinha até mesmo uma pessoa que estava cometendo um pecado de imoralidade gravíssimo, gravíssimo. Uma igreja que não tratava Paulo da maneira como deveria. Desrespeitava o apóstolo, não o considerava assim um homem de Deus, porque ele sofria demais. Paulo precisa diversas vezes apontar o seu apostolado como verdadeiro para essa igreja que não o reconhecia. Mas essa é uma igreja que tem muitos dons. Mas o que Paulo está dizendo para ela? Se não tiver amor, vocês são nada. Se não tiver amor, está faltando tudo em vocês. E olha que interessante. Primeiro ele diz, se não tiver amor, vocês vão ser como um sino. Muito barulho, mas não tem nada para dizer. Muito barulho para fazer, mas nenhuma vida para pregar, para anunciar. Depois de falar do sino, Paulo também fala assim, olha, ainda que você tenha dons espetaculares, ainda que pela fé você remova montanhas. Sabe aquela pessoa que as pessoas fazem fila para conversar com ela? Porque a oração dela é poderosíssima. As pessoas ficam numa fila extensa para poder encontrar com ela, porque quando ela ora, algo acontece. Paulo diz, ainda que você encontre a pessoa mais poderosa do mundo, com um dom espetacular, capaz que pela fé ele mova montanhas, se não tiver amor, nada, nada, de nada valerá, nada serei. Ainda que eu tenha os dons mais espetaculares, se eu não tiver amor, nada serei. E por último ele diz, e ainda que eu faça o maior sacrifício de todos, e qual é? O
O maior sacrifício de todos é o sacrifício da própria vida em favor de alguém. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, muitos cristãos no passado entregaram seus corpos para serem queimados pelo Império Romano por causa da sua fé. Outros foram pisoteados por animais ou rasgados por leoas e leões porque não negaram sua fé. Mas veja o que Paulo diz, ele pega o maior ato de testemunho de uma vida, que é a morte pelo Evangelho, de se entregar o corpo até mesmo por alguém, para morrer no lugar de alguém. Paulo ainda diz, se você fizer isso sem amor, o seu sacrifício de nada valerá. Nada. Paulo está enfatizando uma coisa aqui. Se não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, é só barulho. Se não tiver amor, nada valerá. O que a igreja prega para a cidade? Ela prega para a cidade o seu amor uns pelos outros. À medida que a cidade vê a igreja amando uns aos outros, elas veem que essa igreja ama a Jesus Cristo. Paulo está dizendo para essa igreja, se não tiver amor, porque ele está querendo falar uma só coisa. Vocês podem ter tudo, mas está faltando alguma coisa em vocês. Está faltando o amor. Vocês têm muitos dons, dons espetaculares, dons grandiosos que chamam muita atenção, que fazem muito barulho, mas se não tiver amor, está faltando o mais importante em vocês, que é o ingrediente principal da igreja, depois do Evangelho, é a nossa vida em comunidade, é a nossa vida como povo de Deus, diferente dos coríntios, não com divisões e facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e outros diziam, eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, não, todos nós somos do mesmo Senhor, e se não tiver amor, não adianta tudo que temos, seremos como nada, e nada valerá. Você não precisa ser membro da nossa igreja, você pode ser membro de uma outra igreja evangélica nessa cidade, e eu digo a você, se não tiver amor, nós vamos fazer muito barulho, mas nada vai mudar. Se não tiver amor, a gente pode ter muitos dons, mas nada valerá. Que tenhamos amor uns pelos outros, porque às vezes é isso que nos falta. Esse amor que é o amor de Jesus Cristo por nós, que é o padrão pelo qual nós nos medimos, e o padrão pelo qual nós vivemos na igreja e pregamos para a cidade, o amor uns pelos outros, sem divisões, sem facções, mas vivendo em unidade no Espírito, em unidade no Evangelho, para a glória de Deus. E quando tivermos amor, a cidade verá em nós que nós amamos o nosso Deus e pregamos o amor do Evangelho através de Jesus Cristo, que nos amou até o fim e morreu por nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Você ouviu histórias, você conheceu um pouco da história da nossa igreja, um pouco da história da nossa cidade. E eu te pergunto hoje, nesse último programa, o que você está pregando para a cidade? O que você está anunciando para ela? Para que ela possa ouvir e para que ela possa ver? Eu quero orar por você que precisa pregar usando palavras, precisa também pregar usando sua vida, seu testemunho. O Senhor Jesus nos dá um ensino precioso de que esse é um mandamento antigo, mas é novo, porque se renova em novos atos de amor. Os apóstolos repetiram esses mandamentos, principalmente o apóstolo João, dizendo para nós na sua primeira carta, você precisa amar o seu irmão com a sua própria vida. Você precisa amar o seu irmão porque você ama a Deus, que entregou o seu Filho por você. Eu quero orar para que tenhamos amor uns pelos outros, para que como igreja, para crescermos como igreja, possamos pregar para a cidade aquilo que Deus pelo Evangelho já anunciou para nós. O seu amor infinito, o seu amor através de Cristo, que foi até o fim, na sua morte, na cruz e na sua ressurreição dos mortos. Me acompanhe nessa oração, em nome de Jesus.
Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor Jesus nos dá um antigo mandamento que é novo e é muito simples. E parece, ó Deus, que quanto mais simples, mais difícil é vivê-lo. Quanto mais simples, mais falhos somos. Nos ajude, ó Pai, para que entre nós não haja divisões e facções, mas que haja o teu amor. Para que através do teu amor possamos fazer a missão, cumprir o teu propósito e anunciar para a cidade aquilo que o Senhor já comunicou ao nosso coração pela tua palavra. Eu te peço por aquele e aquela que nos assiste que ainda não experimentou este amor, o amor da cruz, o amor derramado em sangue, o amor eterno e infinito do Senhor através do teu Filho, que provou para todos nós que o Senhor de fato é amor, porque por nós pecadores o Senhor entregou o seu Filho, não por pessoas justas, boas, mas o Senhor prova o seu amor não entregando o Filho pelo justo, mas entregando o seu Filho pelo injusto. Todos nós, que esse amor chegue na vida daquele que ainda não crê no Senhor Jesus, que ele seja levado ao arrependimento e à fé, para que então ele experimente o amor, para que ele possa experimentar na igreja o amor uns pelos outros, o amor que nos molda, que nos encoraja, que nos transforma. Abençoe-nos, ó Deus, como igreja, e que juntos possamos anunciar a tua palavra com amor, vivendo em amor uns com os outros, para que o mundo veja que somos discípulos de Jesus. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com a minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse os meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Frio e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria o falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse
Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração, pedir para fazer parte da nossa lista de transmissão e receber informações e as atividades da nossa igreja? É muito simples. Basta você enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. E claro, você pode acompanhar todas as atividades e informações da nossa igreja pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você que acompanhou toda a nossa série. Se você perdeu alguma parte, perdeu alguma história, você pode nos assistir todos os sábados, às 12h30 e às 21h30. E também acompanhar todos os programas que já foram gravados pelo nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe. Vamos viver amando uns aos outros, pregando a palavra e vivendo o Evangelho na cidade, para a glória de Deus, e que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Amém.